Mateus capítulo 14, versículo 23 a 30, você vai notar, estamos lendo Almeida Revista e Corrigida, é a Bíblia que eu estou lendo inteira agora, nessa versão, vou usar muito dela, tá bom? O texto começa assim: e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, isso fala de um período, né? Eles até mesmo para localizar, para entender em que momento está, divide esse período noturno, que começava às 18 horas e ia até às 6 da manhã, em 4 partes. Então ele está falando, já na última, já no clarear do dia, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Você pode dizer um amém? Me acompanha, mais um texto, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 14. Diz o texto, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Diz mais um amém aí, diz? Amém. Agora eu vou pedir a você que curve a sua cabeça em rendição, fecha os teus olhos, se particulariza com Deus e pede para Ele falar ao teu coração. Vamos lá, faça isso, tenha essa prática. Porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, pede para o Senhor. Fala para Ele, Senhor, surpreende o meu coração. Fala comigo. Diga aí, Senhor, eu quebro todas as resistências, Senhor. Tudo que impede de ouvir a Tua palavra, eu rejeito agora. Fala comigo, Pai. Ore por quem está do teu lado também, pede para Deus falar com essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra para nós, ela é importante, Senhor. Nós não queremos tornar comum a pregação da Tua palavra. Nós queremos declarar, doce é a Tua palavra, preciosa aos nossos olhos é a palavra do Senhor. Fala mesmo conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim, mas fala com gosto mesmo, fala assim, hoje Deus quer falar muito forte com você. Falou mesmo? Falou? Foi com gosto? Ok. Gente, eu Vanderlei, assim, eu sou muito prático, muito radical, assim, né? Radical não é a palavra, né? Eu sou muito racional, usei a palavra errada. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar fazendo rodeios, curvas, né? Eu sou muito, assim, bem prático em algumas coisas, e algumas coisas para mim me levam a questionar, fazer perguntas, né? Por quê? Por que não foi logo assim, né? Por que não resolveu desse jeito? Graças a Deus, Deus nunca ouviu, porque aí fica sempre do jeito dele, que é melhor. Graças a Deus por isso.
Mas eu sempre pergunto por quê, né? Por que fazer desse jeito? Por que não aconteceu assim, né? Alguém aqui acredita no poder de Deus? Então você acredita que Deus não precisa de algumas coisas. Ele poderia fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer e a hora que Ele quer, né? Mas eu pergunto mesmo, eu faço algumas perguntas assim. Por exemplo, por que dá tantas voltas no muro de Jericó? Sendo que o muro por si só pelo poder de Jesus, só pelo poder de Deus ele cairia. Por que 6 dias dar uma volta e no 7º dia dar 7 voltas? Por quê? Por que gritar no último dia? Por quê, né? Sendo que não precisaria de nada disso, né? Também pergunto por que se lavar 7 vezes no rio? Por que falar para aquele homem, vai e lava-te 7 vezes? Se para Deus não precisaria nem do rio para ser curado, quanto mais se lavar 7 vezes, por que, meu pai? O que é isso? Por que fazer assim, né? Outra pergunta, por que fazer o povo ir lá para ver os inimigos? Se a palavra de vitória que foi liberada é esta: nesta peleja, parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Então para que ir lá, submeter a ir lá e ver isso? Olhar, encarar os inimigos, né? Por que ver uma mulher em desespero pedindo socorro por sua filha, falar para ela que naquele exato momento não era bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, e esperar daquela mulher uma reação como ela teve, de falar, tá certo, mas então me dá as migalhas e eu pegarei, né? Quando na realidade ela poderia até mesmo ter desistido. Então por quê? Por que todas estas coisas? Vamos lá, palavra de hoje. O que Deus está provocando em nós? Você pode falar para alguém e dizer, Deus está provocando algo em você. Você não falou, e eu vi. A palavra provocar quer dizer, preste atenção, olha, a palavra hoje é Deus está provocando algo. O que é que Deus está provocando, né? A palavra provocar quer dizer forçar alguém a responder a um desafio. A palavra provocar quer dizer impelir, que quer dizer fazer avançar a força. Recebe essa palavra agora, olha, Deus está te empurrando. Deus está te empurrando. A palavra provocar quer dizer incitar, que quer dizer provocar uma reação. Deus está provocando uma reação. O primeiro texto que eu li 2 textos para nós extrairmos uma palavra, uma revelação de Deus para a nossa vida. O primeiro texto que eu li, Jesus provoca em Pedro algo que ele não estava preparado. Mesmo, por favor, preste muita atenção, Deus está provocando algo em você. Jesus aparece sobre as águas naquele momento e lendo nós entendemos, ele estava indo em socorro, em livramento. Mas diante de uma postura ali, vendo quem era aquele, era Pedro. E quando Pedro, assustado, não preparado para algumas adversidades, alguns medos, alguns desafios maiores, sobrenaturais, e quando ele abre a boca e ele fala, Senhor, se é o Senhor, Senhor, olha para mim, se é o Senhor, fala comigo, manda-me ir ter contigo. Na hora,
porque Deus está provocando algo no seu coração. Na hora Jesus falou a palavra vem. Esse vem é uma provocação no mundo espiritual, para fazer você ter atitudes, andar pela fé. E diz a palavra que ele desce do barco, ele foi provocado por uma palavra rema, vem, e ele anda, mas porque não aprendeu essa provocação ainda, porque ainda não está vivendo debaixo dessa provocação de Deus. E olhe para mim, e Deus está contigo, quem te chama é poderoso para segurar na tua mão, né? E quando ele dá os primeiros passos, vem um vento, e esse vento tira a atenção dele dessa provocação que é eu com o Senhor, ele está falando comigo. E ele olha para o outro lado e ali ele começa a afundar. E quando ele afunda, e agora talvez você vai entender um pouco melhor, quando ele afunda, o Senhor estende a mão, tira ele da água e fala para ele algo que tem a ver com a provocação, porque fala para ele: por que você duvidou? E por favor, por quê? Olhe para mim, porque sou eu que estou provocando você a andar pelas águas. Sou eu que estou provocando, desafiando você a coisas melhores e maiores. Clama a mim e responder-te-ei, e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sou eu te empurrando, sou eu provocando em você uma reação. Alguém crê nisso? Segundo texto que eu li, maravilhoso texto. Jesus está passando de um lugar para o outro, e nesse caminho ele passa por um vilarejo, e nesse vilarejo sai no seu caminho 10 homens leprosos, pedindo: mestre, tem misericórdia de nós. E ele ali provoca algo tremendo, sobrenatural. Ele provoca crer na cura divina. Pergunta para a pessoa do lado: você crê em cura divina? E ele provoca crer em cura divina. E ele ali na hora então olha para aqueles leprosos, ainda no estado leproso, ainda naquela situação, e era visível, não é uma doença que não se vê, é uma doença visível. E ele então libera uma palavra, e essa palavra é uma provocação, essa palavra é um empurrão, essa palavra é impelir para viver uma realidade espiritual. Deus hoje está provocando em nós viver realidades espirituais. E ele empurra mesmo, e ele fala mesmo, ele diz: vão ao sacerdote. Ir ao sacerdote é o cumprir de uma lei que diz que quando um leproso saía do estado da lepra, deveria ir a um sacerdote, se apresentar diante de um sacerdote que o examinaria a sua pele, examinaria o seu estado, e confirmando, e o sacerdote teria essa condição de dizer, examinando, olhando, o sacerdote diria: está curado. E a partir do momento que ele dissesse estar curado, o leproso não estaria mais em isolamento, não precisaria mais sair gritando: leproso, 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 porque o sacerdote confirmou a cura. E Jesus naquela hora libera uma palavra de provocação, diz para eles: andem para frente, vão ao caminho da confirmação da sua cura. Hoje aqui, quando as luzes apagaram, eu não sei se você chegou nesse momento ou se você chegou depois disso, mas quando as luzes aqui se apagaram, foi provocado algo em você. Espero de todo o coração que você já tenha respondido. Foi provocado em você um culto. Foi aberto um tempo para você cultuar aquele que vive. E 1 hora é pouco. Foi provocado em você algo aqui, adoração. E eu espero de todo o meu coração que você responda. Estar aqui nesse lugar é responder a uma provocação do Senhor durante a semana toda. Deixa eu fazer essa pergunta, por favor.
Tem alguém aqui que Deus tem tocado no coração a semana toda? Vir aqui é só responder essa provocação. O Senhor me chamou. O Senhor me chamou para estar na sua casa. O Senhor falou comigo para estar na sua casa. Estar aqui é responder essa provocação. Deus está forçando você a responder a um desafio, né? Vamos lá, vamos ver algumas coisas que Deus está provocando em nós, em nome de Jesus. Ele está provocando em nós. E eu queria dizer antes de começar que Deus conhece você. Deus conhece. Você vai perceber que Ele está falando com você porque Ele conhece você. Vamos lá. Primeira coisa que Deus está provocando em você. Primeira coisa, atitudes de fé. A partir de agora eu vou ler textos longos e vou pedir que você me acompanhe pelo telão aqui. Por favor, olhe para o telão e você faz a leitura junto comigo, tá bom? Atitudes de fé. Deus tem provocado. O Senhor tem lançado desafios. O Senhor tem impelido você a andar em águas espirituais. O Senhor tem provocado em você a ter reações que num outro momento da sua vida você não teria, mas agora você passa a ter, né? Quando a Bíblia fala assim, em tudo dai graças, é uma provocação isso, gente. Deus está provocando em você algo melhor e maior. Então, dá graça. Dá graça. Pastor, Ele está provocando em você. Dá graça, levante a mão e dá graça. Agradeça ao Senhor. Por quê? Porque coisa melhor e maior está por vir. Dá graça, agradeça ao Senhor, né? Atitudes de fé, passos de fé, ousadia de fé. Um grande missionário, não está no Brasil, é brasileiro, não está no Brasil. É um missionário que atua na Colômbia e no Butão. Ele liberou uma palavra sobre o Brasil esse ano. Que pessoas ousadas vão experimentar coisas que nunca se viram no mundo espiritual. Pessoas ousadas, que têm atitudes. Deus está chamando para uma atitude pela fé. Pela fé, né? Você acredita nisso? Então eu queria dizer algo, você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai ver portas se abrindo. Você vai ver coração de pessoas mudando diante de você, assim, mudando. Você esperava uma coisa, é outra, você vai falar, que isso? Fala, você vai ver isso. Tem essa atitude, vai lá, você vai ver, né? Olha o texto, Êxodo 14, versículo 10, 11 e o 15. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eu já volto ao texto. Já vou voltar à leitura do texto. Por que clamas a mim? Eu os trouxe aqui. Fui eu que dei essa direção para você. Eu sabia que era o mar à sua frente. Eu sabia que os inimigos viriam atrás. Mas eu não te abandonei. Dize aos filhos de Israel que marchem. A palavra que vai provocar você hoje aqui é: vai para frente. De manhã eu falei avante, algumas pessoas não gostaram. Alguém está, por que será? É por causa do Palmeiras, então diz que eu não vou falar avante. Mas vai à frente, vai para frente, né? Eles estão nesse exato momento que muitas vezes nós nos encontramos sem saber o que fazer.
Você olha e vê para frente uma situação que você não sabe o que vai fazer. Você vê um mar à sua frente, você vê aquilo diante de você. Você ora, mas você não sabe o que vai acontecer. Você olha para trás e você vê que algumas coisas não mudam. São os mesmos inimigos, é a mesma coisa. Aquilo ainda continua lá. Mas Deus libera uma palavra e Ele está dizendo para você: continue para frente. E aí quem olha para aquilo deve falar assim: mas como? Ele está provocando em você uma atitude de crer no que vai acontecer. Porque vai acontecer algo. Fala para a pessoa do lado assim: continue porque vai acontecer. E aí eu queria aqui, eu gastaria tempo para dizer as coisas que vão acontecer pela fé. Virá resposta do céu sobre a sua vida. De alguma parte virá socorro. Virá resposta, o céu vai se abrir, o Senhor vai estar lá. Você não vai estar sozinho, né? Quando Ele diz, eu sou o que sou, Ele está dizendo assim: eu serei tudo que você precisar naquele exato momento, eu vou estar contigo lá. Jamais te deixarei, eu não abandonarei você. Eu só estou provocando você que não volte atrás, que você vá para frente e veja o que te espera lá na frente. Deus está provocando você para ver o que tem logo ali. E o que tem logo ali é promessa de Deus para a tua vida. E as promessas do Senhor, elas não vêm acrescidas de dores. Deus prometeu, Ele cumprirá. O Senhor está te provocando para tocar na promessa. Olha aqui, preste atenção, Deus está falando com alguém. Você vai deixar de simplesmente ter uma promessa. Você vai tocar na promessa. Você vai chegar nela. Por isso, avante não pode. Siga em frente. Daqui a pouco o YouTube bloqueia. Vamos lá. Segunda coisa que o Senhor está provocando em nós, eu creio nisto: perseverança. E isso é muito sério. O que eu vou falar a respeito de perseverança é algo muito sério. Tão sério que a palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança não é algo para ser negligenciado. Cuidado. Deus tem provocado no teu coração resiliência, resistir, suportar, permanecer, não retroceder nem 1 milímetro, nada, mas se manter perseverante nele, dizendo: eu creio, e eu sei quem tenho crido, Ele é fiel. Nenhum passo, nada, não recue, rejeite pensamentos, repreenda pensamentos, não volte atrás. Continue declarando: eu sei quem eu tenho crido, meu Deus é poderoso. Não volte para trás. Perseverar é algo muito sério. Josué 6, 3 e 4, está aqui no telão. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Persevera, persevera, persevera. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Persevera 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Eu quero crer de todo o meu coração que você acredita mesmo que Deus não precisava dessas voltas. Posso ouvir um amém? Então Ele estava provocando uma coisa nesse povo: perseverança. Persevera, dê voltas, quantas forem necessárias, marche sobre o que você está vivendo, porque a vitória é sua. Persevera. Igreja do Senhor, não desista, persevera. Se os ventos são contrários, persevera. Se a situação não está como você esperava,
fique firme, suporte, aguente um pouco mais, e logo a palavra vai se cumprir, e o mar vai se acalmar. Persevera, igreja, lute. 3, plante para colher. Deus está provocando isso. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Esse texto passa desapercebido por todos nós no começo da criação. Mas diz a palavra, o próprio Deus falando: eu dou a vocês algo que vai provocar em vocês coisas maiores e melhores. Eu dou a vocês uma provocação, aonde, se vocês entenderem o princípio da semeadura, vocês irão colher, pois a terra por si só dá o seu fruto. Nós construímos esse imóvel aqui, construímos esse salão, e claro, eu não sei se vocês entendem um pouquinho da realidade assim de uma igreja como a nossa, e para quem está conosco sabe que não é prática nossa pedir dinheiro, é prática para nós aqui consagrar oferta e dízimo. E aí talvez você fala: tá bom, mas como vocês então construíram? E como vocês estão construindo o Recanto Carisma? Já deu? E amanhã, por exemplo, vai chegar muito ferro lá no Recanto, muita madeira lá no Recanto. Vai chegar cimento lá do Itiel, em nome de Jesus, Itiel, não pode faltar. Como isso? Eu queria dizer isso para você, para que você aprenda algo muito importante. Nós fomos provocados por Deus, e eu confesso que na época nós não sabíamos isso. Não sabíamos. Hoje eu sei. Na época era algo apenas uma prática. E hoje eu sei que o Senhor estava provocando algo em nós maior e melhor. Nós começamos uma prática que foi coisa que Deus colocou no nosso coração: dar comida na rua. Quando nós começamos a dar comida na rua, diziam que nós dávamos comida para vagabundos, que nós dávamos comida para endemoniados, diziam que era assistencialismo barato, mas foi o que nós fomos provocados, segundo o que nós podíamos fazer. Hoje nós continuamos dando comida na rua, adotamos crianças no Natal, temos uma alegria de ir ao sertão ofertar lá, ajudamos pessoas, entregamos cestas básicas, porque essa tem sido a provocação de Deus em nós, que de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem planta, ele vai colher. E eu queria dizer algo a você: faz tempo que Deus está provocando em você dar. Eu estava com um dos secretários do prefeito semana passada, e ele começou a fazer perguntas a respeito da nossa igreja, e eu comecei a falar para ele: aqui se faz assim, né? Comecei a falar algumas coisas para ele, e quando nós começamos a falar do curso de informática, começamos a falar das coisas que o Senhor tem colocado para nós, de sermos abençoadores, e deixa eu falar para você, o nosso grande desafio nessa igreja é ser abençoador de muitos, muitos. E você sempre vai notar que os testemunhos nossos aqui não é o quanto recebemos, mas é o quanto damos, sempre. E quando eu comecei a falar, e aí a um certo momento ele estava do meu lado no carro, e quando eu falei para ele assim: Deus nos provoca a dar,
e abençoar. E para nós é uma prática que se entra algo, sai alguma coisa. E eu falei para ele na minha casa, e tenho ensinado a igreja, que se entra uma camisa no guarda-roupa, sai uma camisa do guarda-roupa. Ele virou para mim como alguém que tinha sido impactado por algo. E ele falou, como assim? E eu disse, nós não damos porque é velho, nós damos porque é uma semente. E Deus tem nos abençoado. Alguém está ouvindo? Deus está provocando a ser semeador, ser abençoador de pessoas, ser abençoador de muitos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. E Deus, que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam, diga amém, e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu, Deus, provoco em vocês semeadura, dando em vocês semente. A semente para semear, pão para comer. E aí eu pergunto a você, cuidado. Será que você não está transformando sua vida num pão para comer? Tudo na sua vida é consumo. Quanto da sua vida não é consumo, é semente. Quanto do seu ministério, quanto do seu trabalho, quanto da sua vida como dom, como talento, quanto das suas finanças, quanto do que tem dentro da sua casa, não é pão, não é pão, é semente. Que Deus tem colocado na tua mão para produzir uma colheita grande na sua vida. Igreja, abra os olhos. O Senhor tem colocado semente na tua mão. Não coma. Quando Ele te der pão, coma pão. Por isso que o salmista diz, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi faltar pão, nunca vi um justo desamparado, porque Deus sempre vai dar semente. Aprenda a plantar sementes. Aprenda, igreja. Aprenda a repartir, aprenda a dar, aprenda, em nome de Jesus Cristo. Alguém acredita nisso? Eu vou terminar essa ministração com você. Palavra de hoje, o que Deus está provocando. Por que falar, Pedro, vem Pedro, dá um passo. Se atreva, Pedro, vive essa realidade, vive algo que nunca se ouviu na história. Pedro, vive isso, Pedro, vem. Pedro, ousa, arrisca, Pedro, acredita, vem. Por que falar para aqueles homens naquele estado leproso, dizer para eles, vão, deem passos, acredite. Vão, andem para frente, vão lá. Vai ser confirmada a sua cura. E diz a palavra de Deus, no meio do caminho, eles foram curados. Porque preste atenção, a palavra de Deus não falha. Não falha. Dê passos, Deus está provocando em você atitudes, Deus está provocando perseverança, Deus está provocando você semeadura para coisas maiores, coisas melhores que você... Eu já contei isso aqui, mas talvez alguém não tenha ouvido isso. Nós estávamos numa igreja, eu e a minha esposa, nós éramos recém-casados, e um dia, nós ainda não tínhamos casa própria, era aluguel, mas a gente estava vivendo ali, o recém-casados ali, né, tal, e estávamos em São Paulo, num lugar lá, e vimos um tapete lindo, num lugar lá, numa loja tal, e compramos um tapete para nossa casa, lindo, um tapete bonito, grande assim. Eu até deitei no tapete depois que pus, né? E ficou bonito. E aí fomos a uma igreja. Era uma inauguração de uma igreja, nós fomos convidados, estávamos numa igreja. Só que a igreja, eu acho que não deu tempo, ou não sei por que razão. Eu acho que foi falta de recurso. Então foi feito um concreto bem simples ali, para inaugurar a igreja e tal. Eu sei que no louvor da igreja, os irmãos batiam pé, levantavam uma poeira, principalmente na frente, assim, a gente estava assim, olhando assim na frente aqui, levantava uma poeira na igreja.
Eu sei que eu e Eloíde, nós olhamos um para o outro assim e fomos em casa buscar o tapete, para pôr tapete na frente da igreja. Nós demos o tapete da nossa casa. Feliz da vida, demos o tapete. Eu fui ser pastor em Cachoeira Paulista, há muitos anos atrás, na época que Cachoeira Paulista, alguém aqui é de Cachoeira? Na época que Cachoeira Paulista era considerada a capital, era cidade muito conhecida por ser a capital da macumbaria de fundo de quintal, tinha muito isso. E tinham carros entrando em Cachoeira Paulista, por causa desses lugares que tinham lá. E era uma situação muito precária, nós pagávamos um aluguel num imóvel de R$280, nós orávamos 30 dias para pagar um aluguel de R$280. O único carro na porta da igreja, se é que poderia chamar aquilo de carro, era o meu, era um Escort a álcool, que Jesus Cristo, nós chegávamos no culto com o olho vermelho de tanto álcool que tinha dentro do carro. Quando chovia que a gente estacionava o carro na porta da igreja, fazia um barulho, que a gente parava o carro, fazia assim, ó. Aí a gente não entendia o que era. Quando a gente descia, a barra da calça estava molhada, entrava tanta. A Daniela está dando risada, porque ela sabe que foi isso. Um dia fomos 8 pessoas num Fusca do Daniel, se é que podia chamar aquilo de Fusca também, santo Deus. Gente, nós chorávamos para pagar um aluguel de R$280, mas toda vez, na semana que tínhamos que pagar o aluguel, entrava um dinheiro maluco na igreja, que a gente ficava até procurando, quem será que deu? Da onde veio aquilo? Deus nunca deixou faltar. Então o povo da igreja me procurava sempre, não tinha dinheiro, mas eles queriam tanto ofertar. Todo culto, irmão, chegava alguém e falava assim, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu fiz um bolo. Gente, eu comprei tanto bolo naquela igreja, por causa da oferta dos irmãos. Pano de prato. Pensa numa igreja que tinha pano de prato. Era nossa. Aí um dia, num culto, chegou uma pessoa com um negócio enrolado assim, no ombro assim. Falou, pastor, eu estava em casa, Deus falou tão forte comigo, eu queria dar isso aqui para a igreja. Era um tapete. Você, glória a Deus, espera. No outro culto, chega outra pessoa com um rolo no... Pastor, Deus falou comigo, mandou dar esse tapete para a igreja. No outro culto, eu tinha que começar a repreender, Senhor, o tapete não. Eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel, vou ter que fazer rifa de tapete. Nossa igreja tinha 3, você queria que a Eloíde estivesse aqui, ela ia confirmar. Nossa igreja tinha 3 tapetes lá. Dava para você, cada culto, colocar um para não ficar igual. E eu demorei, gente, de verdade, demorei, até que num culto, Deus falou comigo. Lembra? Aquilo que você levou não era um tapete, era uma semente. Fui eu que provoquei. Deus hoje está provocando algo em você. Ele vai dar pão para comer, mas nem tudo é pão. Algumas coisas são só sementes. Semeia. Vamos lá. Eu vou terminar, eu quero falar com vocês aqui, muito sério. Algumas pessoas que Deus provocou, mas elas não responderam à provocação de Deus na sua vida. Não responderam. Primeira pessoa, Saul. Está no telão, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13, 16, 22. 1 Samuel 15, de 13 a 16 e o 22. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou. Que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o
que significa esse balido de ovelhas e o mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul, gente, isso é muito sério, vou pedir que você ouça isso. Disse a Saul: espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul disse: fale. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Deus está mais preocupado naquilo que Ele está provocando em você. Para Ele isso é mais importante. Se você não leu, eu vou dizer como termina essa história. Deus rejeitou Saul, porque o provocou a viver o que Deus queria, e ele não respondeu. Igreja, Deus está provocando nesta igreja algo melhor e maior. Nós temos que responder. Eu tenho um receio de fazer muita coisa e não fazer o que Ele provocou. Nós precisamos estar mais atentos ao que Deus está provocando em nós. Você pode lidar com esse assunto achando que você está no controle, mas eu queria dizer para você que você não está no controle. Melhor obedecer, porque Deus já tem falado com você, Deus já tem te incomodado, você já tem acordado de noite, você durante o dia, Deus te lembra o mesmo assunto, e Ele está provocando em você, dizer para Ele claramente: sim Senhor, sim Senhor. Você pode dizer isso agora? Diga: sim Senhor. Mais alto, diga: obedeça. É melhor obedecer. Para Deus é muito melhor a sua obediência, que tudo que você pensa que está fazendo. Ele só quer de você que você o atenda, porque é Ele que provocou isso em você. Largue tudo e obedeça ao Senhor. Siga os seus caminhos, siga a sua direção, siga o propósito de Deus, responda ao chamado de Deus e pare de perder tempo. Pare de achar que a hora que for será, porque Deus já está provocando isso em você. Hoje é dia de responder uma provocação de Deus na sua vida. Chegou a sua hora. Diga: sim Senhor. Segunda pessoa, uma história bonita também, Marta. Preste bem atenção na leitura, tá? Preste atenção nos detalhes, é muito importante isso. Marta. Lucas capítulo 10, 38 a 42. Pessoas que Deus provocou algo e que não responderam. Não, Deus provocou uma reação, impeliu. Deus permitiu algo ali na hora e a pessoa não entendeu. Começa o texto: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ouça o que diz o Senhor, ouça. E respondendo Jesus disse-lhe:
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, já volto ao texto, mas uma só é provocação minha. Volto ao texto, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem foi que abriu a porta para ele? Quem foi que o recebeu em sua casa? Sabe para quem era a provocação? Para Marta. Maria aproveitou uma oportunidade. Duas coisas distintas: provocação e oportunidade. Tem muita gente sendo provocado, poucas pessoas aproveitando a oportunidade. Tem muita gente recebendo uma provocação de Deus. A provocação do Senhor para Marta era comunhão, era ter tempo de qualidade aos pés do Senhor. Porque nessa provocação, preste atenção, atendendo essa provocação que Deus tem te provocado, todas as demais coisas serão dadas a você. Buscar em primeiro lugar, e as demais coisas, atendendo essa provocação que Deus está falando com você, e que você está sendo distraído com coisas e não está percebendo Deus te chamando. Deus está chamando você, Deus está te chamando para o ministério, Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando para um tempo de oração, Deus está te chamando para um estudo da palavra, Deus está te chamando para a obra, para coisas maiores, Deus está te chamando para esse tempo, para viver realidades espirituais, Deus está te chamando para ver o sobrenatural, Deus está te chamando para ver a palavra se cumprindo na tua vida, e há muitas distrações na sua vida. Deus está provocando em você. Eu sou o que você chamaria de dinossauro da fé, crente antigo. Não gostaria que continuasse falando isso, mas nós falamos muito assim. Quando não vem por amor, não gostaria mesmo. Porque quando Deus provoca alguém, na mesma hora é liberada uma oportunidade para outra pessoa. Sabe por que essas cadeiras se encherão e vai faltar lugar? Porque é uma oportunidade de vir a esse lugar. Deus tem provocado você, mas tem dado oportunidade para outros que nunca entraram numa igreja. Talvez você não saiba, tem vindo pessoas aqui que já disseram, nunca entraria numa igreja de crente. Deve ter vindo aqui porque nós não temos cara de crente, aleluia. Glória a Deus. Deve estar vindo aqui por causa disso. Mas sabe por que vai se encher? Porque tem uma oportunidade aqui, Ele está aqui. Vinde todos que têm fome e sede. Vinde. Por último, uma pessoa que eu acho que você não conheceu ainda na Bíblia, Simão, o fariseu. O título fariseu dizia muito para aquela sociedade, para aquela época, falava muito porque um fariseu, ele era extremamente zeloso da lei, conhecedor e praticante da lei, né? Ele sabia, como dizem Levíticos, como dizem Deuteronômio, como deveria receber um estrangeiro em sua casa. Ele sabia as práticas, ele sabia. Lucas 7, 37, 38, 40, 44, 41, eu queria ler o texto inteiro, mas não dá tempo. Diz assim, lembra da oportunidade e da provocação?
Olha o que diz o texto. Eu estou terminando, gente. Olha, preste muita atenção. Olha, uma mulher prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com perfume caro. Ela se ajoelhou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando perfume sobre eles. Então Jesus falou ao fariseu: Simão, tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão, diga. Então ele se voltou para a mulher e disse a Simão: olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar as poeiras dos pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo da saudação. Porém ela beijou meus pés diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça. Porém, ela me cobriu com os pés. Ela me cobriu os pés com um perfume raro. Simão, eu vim na sua casa provocar algo e você não respondeu. Simão, eu vim na sua casa provocar uma adoração em você, que eu tenho procurado em você. Você não respondeu. Mas olha bem para essa mulher. Por favor, olhe bem para essa mulher. Desde que eu entrei aqui, ela não para de chorar. Ela já chorou tanto que molhou os meus pés. Não tem nenhum pano perto. Ela usou os próprios cabelos nos meus pés. E se não bastasse isso, ela já veio preparada de casa com perfume para mim. Pois ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Mas você, Simão, não respondeu ao que eu provoquei. Eu provoquei em você uma adoração. Eu provoquei em você choro na minha presença. Eu provoquei em você estar comigo. Mas essa mulher eu não provoquei. Essa mulher viu uma oportunidade. E aí ele explica por quê. Ele diz: porque quem é muito perdoado, quem sabe que foi muito perdoado, quem sabe a besteira que fez, quem sabe o quanto errou, tem mais gratidão. Tem mais gratidão. Simão, eu provoquei em você adoração. Deus hoje está provocando algo em você, algo maior e melhor. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos.